Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós vamos começar uma edição especial do nosso podcast. Nós vamos falar sobre mediunidade. Hoje é o nosso capítulo número 1 e nós vamos mostrar dentro dessa série a nossa experiência, a experiência do Broward Spirit Society dentro do trabalho da mediunidade. Está aqui conosco para falar desse assunto o Luíde Rocha. Luíde, obrigada pela presença. Prazer é todo meu, Natália. Além de vocês já conhecerem o Luíde, eu preciso dizer a vocês que o Luíde é o coordenador da nossa área de mediunidade aqui na nossa casa. Então, nós também teremos alguns outros convidados ao decorrer aí dos programas. Está aqui conosco também Ionara Rocha. Ionara, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A Ionara também é uma das médiuns aqui da nossa casa. E eu já vou passar o nome, vou passar a palavra ao Luíde, para o Luíde explicar e começar a falar pra gente como que surgiu a ideia de começarmos essa nova série, Luíde. Eu recebi um e-mail há mais ou menos uns 6 meses atrás a respeito de perguntas de mediunidade de uma pessoa que eu conheci no Brasil, onde eu encontrei no Congresso Mundial de Magnetizadores. E ela fez a pergunta sobre, Luíde, como está sendo usada a mediunidade e o magnetismo? E nós desenvolvemos uma conversa e 6 meses depois ela mandou um e-mail fazendo uma outra pergunta. E eu falei, olha, eu acho que conversando com a Ionara, eu falei, a gente deveria falar um pouco da mediunidade, do nosso trabalho que a gente faz dentro do Broward Spirit Society, como é a nossa experiência, até mencionar um pouco do magnetismo, né? Usando o magnetismo dentro da mediunidade. Usando o magnetismo dentro da mediunidade, exato. E foi disso que surgiu, né? Então, há mais ou menos 3 anos atrás, nós decidimos dar um início de programa de mediunidade aqui no Broward de uma maneira mais diferenciada. Os estudos aqui começam inicialmente no Livro dos Espíritos, com uma classe no Livro dos Espíritos, e essa classe estuda todo o Livro dos Espíritos. Depois do estudo do Livro dos Espíritos, que é feito através de PowerPoints, informações, trago as informações de outros livros, completando a obra de Kardec, esse grupo ele move para uma outra classe onde eles vão estudar o livro Nosso Lar, a psicografia de Chico Xavier, e esse estudo é feito detalhado, capítulo por capítulo, é lido e estudado entre os integrantes do grupo, através de perguntas e respostas, novidades e comentários feitos em todos os aspectos daquele capítulo. É um estudo bem minucioso, onde nós começamos a reparar que em outros estudos feitos da mediunidade, o grupo começa geralmente bem largo, né, bem grande. Bem grande. E depois no final ele já está bem menor. Mas nesse novo processo que a gente vem trabalhando, não houve menos de 1% de desistência do grupo. O que é maravilhoso, né? Exatamente. Para esse projeto que nós realizamos aqui no Broward Spirit Society. As aulas são mais dinâmicas, as aulas, inclusive, do estudo do Nosso Lar, né? Por exemplo, a gente vai interpretando frase por frases, né? Acaba ficando mais interessante, né? A aula. E com isso, o que está sendo bom é que nós estamos vendo menos desistências no grupo de estudos. E vocês também têm a gente tem um método que foi lançado aqui no Brau que vai mudando de coordenador daquele dia, né? Sim, muito interessante isso. Para que não fique muito isso, mas repetitivo. Finaliza, Luiz. Eu vou finalizar o grupo aí e a gente vai. Aí, depois do livro do Nosso Lar, a gente passa para o 3º ano estudando nos domínios da mediunidade também, de Chico Xavier, né? De André Luiz. E esse livro, no 3º ano, Nos Domínios da Mediunidade, é um livro maravilhoso que fala somente dos trabalhos mediúnicos. E no 4º ano é onde os integrantes desse grupo vão ter a primeira experiência com a mediunidade junto com o Livro dos Médiuns. É um processo de 1h30 de estudos,
45 minutos de estudos do livros dos médiuns e 45 minutos de experiências mediúnicas. Concentração. E nesse projeto, durante 3 semanas ou 4 semanas, a gente experimenta um tipo de mediunidade. A psicografia, por exemplo. Aí depois, nessas outras 4 semanas consequentes... São 4 a 8, né? 4 a 8. A gente passa a estudar, a experimentar a mediunidade de psicofonia, somente. Aí depois passa para a mediunidade de cura, depois para a psicometria e assim por diante. Vamos estudar cada mediunidade. Até a mediunidade de pictografia, de psicografia. Né? Não de psicografia, mas da arte de desenhar. De ver se de pintura, para ver se algum médium tem aptidão a isso. Né? Exato. Então, né, o grupo vai passar por cerca de 4 a 8 reuniões, né? Dependendo, né, do que a gente consegue ver em termos de desenvolvimento, para ir testando vários tipos de mediunidade e não só ficar só com a psicofonia e com a psicografia, porque hoje em dia você vê nas próprias reuniões mediúnicas só usada essas duas, né, psicofonia e psicografia, mas tem muito mais tipo de mediunidade que podem ser não vamos dizer educadas, vamos dizer exercitadas, testadas e desenvolvidas Exatamente. Essas são as palavras. Em outros tipos. Só que nesse terceiro ano, o Luiz esqueceu de mencionar que no livro dos domínios da mediunidade, ele só a gente, por ele ter 30 capítulos. 30 capítulos ainda, assim que a gente termina, a gente entra no Evangelho de Mateus, o Evangelho mesmo de Jesus, não o Evangelho segundo o Espiritismo, para as pessoas conhecer o aspecto histórico de Jesus, da vida de Jesus, não o aspecto religioso de Jesus, para eles conhecerem o que mesmo foi que Jesus falou naquela hora, como é que foi mesmo o nascimento dele, como é que foi mesmo a crucificação e tudo. Então nós vimos estudando o Evangelho de Mateus para estudar a história de Jesus. Para quê? Para que os componentes de uma reunião mediúnica conheçam Jesus. Sim. Porque muita gente não conhece. Muita gente conhece passagens de Jesus, mas não conhecem a vida de Jesus, né? Isso que você está falando é maravilhoso, Ionara, e traz a ideia, por favor me corrija que se eu estiver errada, que dentro desse trabalho que vocês desenvolveram, desse cronograma de estudos, o Evangelho de Mateus pode vir a trazer uma aptidão aos doutrinadores da região mediúnica. Exatamente. E não somente a médiums, aonde você consegue então englobar aí uma reunião completa. Isso. Não é? Exatamente, porque os doutrinadores, alguns falam doutrinadores, outros falam conversadores, dialogadores. Exato. Né? Está englobado aí. Para você ter essa interação com o Espírito, você trouxe um fato muito importante, a pessoa tem que conhecer Jesus Cristo, tem que conhecer a vida, a passagem, como ele viveu, como foi dito realmente, não somente nas palestras públicas, mas ele tem que ler e ver como realmente aconteceu o fato histórico, para que ele possa passar aquilo para o Espírito na aula do diálogo de sentimento, e não porque ele ouviu um outro falar. Isso. Certo? E também nesses grupos nós estamos tendo a partir do 4º ano, quando a pessoa já entra no 4º ano, a pessoa tem que fazer o curso de magnetismo, né? Ela tem que conhecer o magnetismo e tem que praticar a meditação também. Nós temos a sorte de ter na nossa casa aulas de meditação, né? E nesse currículo nós vamos pedir que as pessoas frequentem pelo menos 5, 6 aulas e daí elas aprendam a meditar para poder começar a aprender a se concentrar. Porque o grande problema está, pela nossa experiência dentro do Brauer, você fala com a pessoa assim, concentra, a pessoa não sabe nem o que é concentrar, né? Uhum. Então, é interessantíssimo, e a gente descobriu isso no livro Nosso Lar, que foi escrito na década de 50, né? 48. 43. E aí,
entre 40 e 50, mas vamos colocar publicado, fazendo, né, antes da década de 50, nós vamos ver que André Luiz, em certa hora, ele entra num recinto em nosso lar e está todo mundo meditando. Aí você olha que interessante, porque essa palavra meditando, ela é conhecida por nós agora, ela é uma palavra super famosa para nós agora, né? Antigamente não, antigamente quase não se usava a palavra meditar, né? Então, nós estamos vendo uma dificuldade muito grande em termos de concentração do médium. Daí, quando nós entramos na dificuldade em não saber concentrar, nós entramos num campo do animismo, onde por a pessoa não saber acalmar a sua mente, não saber calar a sua mente para poder receber a influência de outras mentes, o animismo acaba sendo muito maior. O animismo sempre vai acontecer dentro da mediunidade, a gente sabe disso, mas quando o médium não sabe meditar, não sabe acalmar a mente, o animismo, a mediunidade não progride. Então o animismo fica sempre muito mais presente do que deveria... Interfere muito mais. Do que deveria estar. E isso é uma coisa super interessante, além de dinâmica de grupos que no 4º ano já começamos a fazer, um olhar nos olhos dos outros, o conhecimento, certos tipos de dinâmica rápidas que são feitas para poder unir o grupo em uma vibração única, né? Onde nós vamos aprender a parar de julgar o outro, aprender a respeitar as diferenças do outro, para não haver dúvidas, né? O médico está dando uma comunicação, o outro já está achando que é mentira, ou está julgando, ou está fazendo certas coisas. Então, isso tudo nós estamos preparando e nós estamos fazendo por causa das experiências ruins que nós já tivemos, né? Exatamente. E completando o que a Ionara falou também, Natália, no 4º ano nós vamos introduzir a música, muito certo? Interessante. Antes de começar o trabalho, até do estudo do Livro dos Médiuns, nós teremos 10 minutos de música cantada pelos integrantes, ou se ele só ouvir, só para ver uma harmonização, certo? E elevar a vibração, né? Elevar a vibração. Já citamos aqui, né? Já foi dito que quanto a música eleva a vibração do ambiente, existe uma conexão, correto? Existe. A música, ela eleva mais a vibração do que a prece. Facilita, Uau. Entende? Claro. Porque a prece, para elevar a sua vibração através da prece, vai precisar de um nível de concentração, do nível de esforço muito maior. Através da música, você consegue elevar a sua vibração mais facilmente. Então, é importante o grupo mediúnico cantar músicas, obviamente, né? São selecionadas as músicas espíritas, músicas com uma mensagem bonita, uma melodia bonita, né, para elevar a vibração antes das reuniões mediúnicas e também para serem cantadas nas reuniões mediúnicas nos momentos em que o grupo inteiro precisa elevar a vibração para atender certos espíritos. Muito interessante isso que você está citando, que na verdade você já até começou a entrar um minutinho atrás na minha próxima pergunta, né? De onde surgiu a ideia, né? O porquê esse projeto hoje que vocês... Hoje não, pelo que você está me dizendo, o projeto já acontece há 2 anos, não é isso? 3 anos, 3 anos, Luigi, você comentou. Da onde surgiu essa ideia? E a Ionara acabou de comentar que por experiências ruins, não vamos dizer ruins, né? Mas experiência é isso, negativas, experiências no passado que não deram certo. Então ela já começou a introduzir a resposta da minha pergunta, que seria essa: da onde surgiu, como que surgiu esse projeto maravilhoso vamos recapitular aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Vocês começam 1 ano de estudo com o Livro dos Espíritos, 2º ano, livro Nosso Lar de André Luiz, 3º ano, Domínios da Mediunidade André Luiz e logo após Evangelho de Mateus. No 4º ano começamos os estudos mediúnicos com o Livro dos Médiuns e então vai passar por cada experiência de mediunidade. Ou seja, é basicamente uma faculdade de tão séria que é a mediunidade, de tão que deve ser levada a sério.
Explica um pouquinho pra gente aí como surgiu a ideia do projeto. Sim, a ideia do projeto foi essa, né? Por causa de experiências, igual ela mencionou, né? Não ruins, mas negativas. Não funcionou. Ótimo. Nós esse é o tentamos, termo. não funcionou. Perfeito. Não funcionou e pronto, e foram desativadas. Ah, Luiz, mas você vai desativar um grupo mediúnico? Vou sim, para que a gente possa fazer melhor. Não deu certo e pronto. E o que não deu certo? E o que não deu certo? O que não deu certo foi você trazer pessoas para trabalhos mediúnicos com pouca experiência dentro da frequência da doutrina espírita, sem estudo, sem o conhecimento das obras, principalmente de Chico Xavier, de Allan Kardec, sem o conhecimento do envolvimento entre os trabalhadores. Nós esquecemos de colocar também, só para que eu possa voltar, um requisito muito importante, que no 4º ano, que quando eles estiverem preparados para começar os trabalhos mediúnicos, os médiuns terão de ter um trabalho fixo dentro da casa espírita. Não serão frequentadores da casa espírita, mas serão trabalhadores da casa espírita. Na cozinha, na limpeza, na evangelização, na mocidade, na palestra, no atendimento fraterno, no yard sale, nos eventos, na mocidade e assim por diante. O médium terá de ter uma outra função dentro do centro, para que ele possa realmente fazer parte do centro espírita. Ele não estar ali somente por causa do fenômeno ou porque ele fala, eu sou médium de uma mesa mediúnica. E também as questões de falar do lado negativo, né? É que um grupo ele precisa estar junto e ir desenvolvendo junto, criando um laço de amizade, de cooperação, de conhecimento, porque nós tivemos reuniões onde, logo que nós abrimos, as pessoas com problemas dentro da mediunidade, a gente reuniu todo mundo e falou assim, ok, vamos abrir um grupo para atender essas pessoas. Para atender a necessidade dessas pessoas, e nós chegamos à conclusão de que isso não funciona, né? Não é porque nós queremos que as pessoas estudem, e não é disso, é que realmente sem o preparo dos estudos e sem a afinidade do grupo que vai se desenvolvendo com a confiança através dos anos, né? Você vai desenvolvendo isso, a mediunidade realmente não funciona. E muitas pessoas, elas, mesmo que elas tenham um grande potencial mediúnico, elas acabam entrando no misticismo de uma forma muito... não saudável. Não saudável, né? Assim, se tornando joguete da espiritualidade inferior e várias outras coisas. O ego, né? Muito alimentado por falta da humildade. Né? E disputas entre um médium e outro. Então, assim, quando nós experimentamos isso, nós vemos, ok, então, para desenvolver um grupo mediúnico saudável, né, nós vamos ter que passar por um programa, né, e a dúvida, quando o Luigi lançou esse programa, a dúvida que nós tínhamos era a seguinte: as pessoas vão aguentar esperar, né, para passar pelo 1º ano, 2º ano, 3º ano, e elas estão aguentando esperar, sim, estão felicíssimas, né, com o andamento, né? E com o desenvolvimento dos grupos, né? Então, porque é tudo, como o Edson disse, uma das coisas que nós fizemos foi que a gente não colocou um professor fixo nas aulas, né? Existem 3 professores nas classes que eles fazem rotação. E aí você consegue ver o estilo de cada um, e cada um vai ensinar de acordo com a sua personalidade, com a forma que ele vê a mensagem. E aí não fica aquela coisa chata. A didática é diferente. Aí a pessoa não enjoa, não é? Porque aí vai uma semana é outra semana é outra, completamente diferente. E isso é legal porque na nossa casa a gente preza muito a diversidade, a gente preza muito o respeito de cada um, interpretar a mensagem
da forma que ele acha que é correto, e às vezes quando há uma diferença de opinião entre dois professores, a gente discute isso dentro da sala. O professor disse isso, aí o outro disse isso, e a gente diz isso faz parte da doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma religião, né? E principalmente as religiões onde isso é isso, isso é isso. Não, a gente tem um leque para a gente explorar. Olha, quem sabe pode ser dessa forma, mas vamos olhar dessa forma aqui também. E aí a gente vai aprendendo a respeitar as opiniões de cada um. Exato. E voltando lá no que a Natália falou, o que não deu certo foi isso, foi a falta de interação do grupo. E esses anos, né, igual a Renata falou, será que as pessoas vão aguentar isso? Vão, por causa disso tudo que ela falou. E aí vai fazer o grupo ficar forte, porque durante todos esses anos eles vão movendo de classe em classe, eles vão se tornando amigos, companheiros, vão se respeitando e eles vão se conhecendo uns aos outros. Né? O que é super importante para a realização do trabalho. Exato. E precisa de um tempo maior para que as pessoas possam ganhar a confiança uma das outras. Entendeu? Isso é muito importante. Quando chegar lá, já está se conhecendo tão bem que não tem como duvidar um do outro. Né? Exatamente. O companheirismo. É um companheirismo. E... Você vai respeitar aquela pessoa no máximo e você vai entender, olha, aquela pessoa erra igual eu erro. Entendeu? E você desenvolve a compaixão, não é? Nossa, a pessoa estava com problema, eu estou com problema, e você se conhece, você divide problemas, divide alegrias, divide experiências. Exato. O que faz o entrosamento ser maior. E como a gente está estudando agora, por exemplo, nessa fase nós estamos estudando, como, né, estamos gravando esse programa aqui agora, e nós estamos estudando no grupo 3 exatamente o Evangelho de Mateus. Aí você vê dentro do Sermão da Montanha, dentro do Evangelho de Mateus, você vê esses ensinamentos de Jesus, que convida o grupo ao não julgamento, ao perdão, à amizade, a tudo. Então, isso tudo vai formando um clima. E aí você vê que quando você estuda nos domínios da mediunidade, os domínios da mediunidade, ele está 100% baseado na importância e na seriedade que é um trabalho mediúnico. Uhum. Então, naquele momento, o grupo fica todo assim, ai meu Deus, será que eu estou preparado? Nossa. Aulus é bem pontual nesse ponto. Não é? Ele é extremamente forte nesse ponto, onde ele mostra nas reuniões mediúnicas que eles visitam o porquê disso, o porquê daquilo, que não deve ser assim, desse jeito. E ele mostra que é um trabalho extremamente a responsabilidade da mediunidade. Então, o médium, o estudante espírita ali, ele está vendo que é uma responsabilidade mesmo. E ele começa a ver a mediunidade de olhos diferentes. Então, nos domínios da mediunidade, ele serve para selar um compromisso, para a pessoa ter certeza de que, sim, é isso que eu quero. Estou pronto para isso. Eu quero seguir, eu quero levar a sério isso. Aí logo depois vem o Evangelho de Mateus, que é para realmente tocar no fundo do nosso coração as questões da reforma íntima também, além do que a gente já falou. Porque... Desculpa, Luíde, mas é só para completar essa questão que você disse do Aulus. Vocês falam, né? As pessoas... Nós estudamos os domínios da mediunidade, ou ficamos ou saímos. Exato. Os que saem chamariam Aulus de rígido. Exato. Os que ficam poderiam tomar como exemplo Emmanuel para Chico Xavier, não é? Disciplina e disciplina. Exato. Porque se Chico Xavier tivesse virado para ele e falado, eu não tenho condição... Você é muito rígido. Se você é muito rígido, a gente não tinha as obras maravilhosas que dele. Mas aí teve, né, esse grande sacrifício de Chico Xavier, dele, né, dar a vida dele toda para a doutrina espírita e para aqueles que estavam seguidores da doutrina espírita. E Aulus mostra isso, a responsabilidade e sacrifício que o médium tem que ter para que ele possa ser um bom médium. Porque o médium vai ser e é hoje o médico das almas. Ele é o médico das almas. E para você cuidar dos espíritos, você tem que ter responsabilidade, e você tem que se sacrificar. Sacrificar em quê? Nos vícios humanos que a gente vê hoje, né? Na bebedeira, no tabaco, né? Nos vícios morais. Nos vícios morais e assim por diante. No excesso da comida e assim por diante. Então a pessoa começa
a reconhecer a mediunidade, a ver a mediunidade com os olhos. Muita gente fala dentro do movimento espírita, a gente não está procurando santos, não. Estamos procurando os trabalhadores. Vamos recolocar isso. Verdade, nós não estamos procurando santos, não. Nós estamos procurando trabalhadores e pessoas que querem ser santos. Que tem isso como objetivo. Que tem isso como objetivo. Você Exato. está me entendendo? Porque se você ficar nessa, eu não sou santo, você nunca vai dar um passo adiante. Você não pode usar isso como desculpa, né? Um dia nós iremos à perfeição. Então, nós temos que dar pequenos passos, né? Nós não podemos nos cobrar grandes passos, mas a gente tem que dar... Porque quantas vezes a gente vê pessoas se escondendo atrás de desculpismo, de que eu estou fazendo o melhor, não está, poderia estar fazendo o melhor, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que estar sempre caminhando, né? E outra coisa que eu queria comentar em relação a isso, parece que a gente está terminando o tempo, é da questão do magnetismo. Nessa série, nós vamos abordar bastante como nós usamos o magnetismo dentro da mediunidade. Porque acredito, pelo tanto de perguntas que nós recebemos, que nós, e daí o motivo do Luiz de querer fazer essa série, nós somos uns dos pioneiros nessa questão de como usar o magnetismo dentro da mesa mediúnica e como você usa o magnetismo para ajudar os espíritos em sofrimento, né? Tem como usar o magnetismo para ajudar os suicidas, tem como usar o magnetismo para usar os espíritos que estão em zonas, né, mais, vamos dizer, duras, né, mais densas, em situações um pouco mais complicadas, e tem como você trabalhar o magnetismo nisso, né? Então eu acho que essas experiências vão ser mostradas. As nossas experiências, como que a gente faz isso, a gente vai abordar nessa série da mediunidade. E eu queria falar que nós temos 2 grupos mediúnicos na casa hoje. Um deles, um grupo de pessoas já vem trabalhando junto há quase 17 anos. Alguns há 17 anos. Alguns há 17 anos dentro da mediunidade. No mesmo grupo, olha que interessante isso. E eles vêm, né, desenvolvendo, vendo que o desenvolvimento da mediunidade desse ano para esse deu um pulo depois que decidiram fazer isso ou aquilo. Você está me entendendo? O desenvolvimento dentro do grupo mediúnico. Dentro do grupo mediúnico. E esses trabalhadores desse grupo é que vão ser os instrutores, os amigos mais próximos dos iniciantes no 4º ano. Né? Quando nós temos médiuns de psicofonia, de psicografia, médiuns de cura, nós temos médiuns que pintam, que desenham, nós temos médiuns nessas áreas, graças a Deus. E eles vão ser as pessoas que vão ali orientar aqueles outros. Tá? Então, a cada semana terão pessoas, diversas pessoas nesse estudo, orientando esse trabalho para esses médiuns. Para o desenvolvimento da mediunidade. É um trabalho longo, certo? Mas está dando certo, porque até dentro das classes de iniciação, essas pessoas que estão instruindo os aprendizes, eles expõem as suas experiências dentro da mediunidade. E isso encanta aquelas pessoas que vêm trabalhar. E eles estão vendo a mediunidade, tirando todo aquele fenômeno e vendo a necessidade do ser humano de exercer a mediunidade em prol deles mesmos, certo? E em prol dos espíritos. Uau! Gente, então o pessoal já sabe aí o que esperar dessa série. Ficou com um gostinho de quero mais, gostinho não, né? Um gostão aí de quero mais, aguçando a mente das pessoas. Como falamos, 4 anos de estudo, onde envolve vários livros, envolve música, meditação, desenvolvimento de todos os tipos de mediunidade e todos os trabalhos dentro da experiência que o Broward Spiritist Society tem aí dentro desse campo que é a mediunidade. Eu só posso dizer que não posso esperar pelo próximo programa, porque eu vou aprendendo, vou acompanhando junto com vocês. E quero, lógico, agradecer mais uma vez pela ideia, pela iniciativa, obrigada pelo convite de eu estar aqui com vocês
e agradeço a presença de vocês. Obrigado, Luíde. Obrigado, Ionara. Nós aqui agradecemos. Quem tiver dúvidas, perguntas, curiosidades sobre esse tema, escreve pra gente. Edson, nosso e-mail? É o podcastbss@gmail.com. Então nós vamos ficando por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Curtam nossa página no Facebook, sigam a gente nas redes sociais. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Obrigada e até a próxima.